Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma segunda-feira de cibersegurança. E hoje a gente vai falar do Palo Alto. Enfim, vamos falar do Palo Alto aqui dentro da nossa comunidade, né, e disponibilizar essas informações aqui no nosso canal da HackOne. Na nossa comunidade a gente já tem um treinamento completo de Palo Alto e agora a gente vai começar a disseminar algumas informações referentes a esse fabricante aqui no nosso canal e aqui em alguns vlogs que a gente vai vir fazer. E hoje a gente vai mostrar como que você deixa pronto a estrutura para que você possa utilizar no seu próprio computador, através do IVNG. Para isso, o que que você precisa para que você possa ter isso pronto dentro do seu IVNG, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Você precisa ter, pelo menos já instalado, o IVNG, né? O IVNG. Esse cara você pode pegar no site direto lá no IVNG, ivng.net, você pode pegar diretamente lá, né? Depois disso, você tem que, né, baixar, né, um pacotinho que já vem junto com o IVNG, com vários softwares ali, vem com PUT, vem com VNC, enfim, que no próprio site da IVNG ele te disponibiliza isso, né? E dentro desse pacotinho, ou você pode, né, instalar do jeito que você bem entender, você vai ter que ter o WinSCP, né? O WinSCP, que é o que possibilita a gente jogar, né, o firmware ou o sistema operacional para dentro do IVNG, né? Tendo o WinSCP, você já consegue colocar a imagem, por exemplo, do Palo Alto dentro do IVNG e dessa forma utilizar nas topologias que você pode vir a criar dentro desse virtualizador. Tá? Então, tendo isso, a gente já consegue fazer essa experiência. E como que você faria já que você tem o IVNG? No meu caso, eu instalei o IVNG no sistema operacional, no VMware, né? Mas você pode instalar no seu VMware Workstation, né? O meu é um ESXi, né? O meu é um ESXi. Você pode instalar no Workstation, pode utilizar o VirtualBox. Aí vai da forma que você deseja instalar o IVNG. No nosso caso aqui, o meu IVNG ele já está instalado, né? Então, eu posso mostrar aqui para vocês. Ele já está instalado aqui no meu ESXi, né? O qual o IVNG ele está com esse IP aqui, ó, 9268.250.180, tá? Então, eu tendo o endereçamento aqui do meu IVNG, eu já consigo jogar o arquivo para dentro dele. E como que eu jogo o arquivo para dentro dele? Ou a imagem, né? Para você ter a imagem do Palo Alto, você precisa do quê? Ser um parceiro da Palo Alto para poder fazer o download dessa imagem, ou você tem que procurar na internet. Você pode procurar no Google ali, versão da Palo Alto lá, né, do sistema operacional para utilizar no IVE, você vai encontrar ali vários links que vão te possibilitar baixar esse firmware, tá? Então você pode fazer de alguma dessa forma. Aqui nós vamos usar, eu já fiz o download dele, a gente vai usar a versão 10.1, né, do Palo Alto, e vou mostrar qual que é o processo rapidamente, como que você pode colocar isso dentro do IVNG para que você possa fazer os laboratórios aí dentro do seu próprio computador, tá? Então uma vez que o teu IVNG ele já vai estar instalado no computador, o que que você vai fazer, tá? Você vai pegar o WinSCP, né? Então o WinSCP, e vai jogar o arquivo para dentro dele, né? Então, o WinSCP, ó, aqui eu tenho que dar o meu usuário e senha do meu IVNG, que é o 92.250.180, né? Então, vou colocar minha senha aqui, mandrake, @mandrake. E aí eu tenho que jogar aonde, né, a imagem do Palo Alto? Eu tenho que jogar dentro da pasta QEMU, que ela fica aqui, ó, em OPT, né? Então vamos voltar aqui primeiramente, daí fica mais fácil. Então, quando você faz o login ali pela primeira vez no IVNG, ou se você não está acostumado a usar o IVNG, né, logo que você utiliza o WinSCP, né, e faz a conexão diretamente nele, você vai fazer o seguinte: ele vai aparecer essas pastas que é o diretório raiz. E dentro do diretório raiz, você vai lá e vai em, cadê? OPT, né? Você vai aqui em OPT. Dentro de OPT, você vai em UNetLab. Dentro de UNetLab, você vai em Addons. E dentro de Addons, você vai escolher uma dessas pastas aqui. Na verdade, para rodar o Palo Alto, você vai ter que colocar dentro da pasta QEMU, né? Então, dentro dessa pasta aqui, QEMU. E como que você tem que criar aqui
colocar a imagem aqui do Palo Alto. Você vai baixar lá a imagem do Palo Alto, né? E você tem que criar uma pasta bem como está aqui, né? Palo Alto traço alguma coisa, né? A pasta, obrigatoriamente, ela tem que ter o nome Palo Alto, né? De acordo com como está aqui, né? Então, ela vai aparecer dessa forma. Então, ó, por exemplo, vou criar uma outra qualquer aqui, ó. Novo, vou colocar aqui, ó, Palo Alto, e posso colocar lá XPTZ, depende da versão que eu quero. Então ele tem que ser criado exatamente dessa forma, né? Palo Alto XPTZ, porque estando nesse formato, eu consigo utilizar o arquivo que está aqui dentro lá no meu IVNG. Né? E como que eu faço a transferência? A transferência é relativamente simples, né? Você vai colocar aqui, ó, clicou na pasta, né? O nome pode ser do jeito que você quiser. Eu gosto de colocar o nome Palo Alto traço a versão, né? Eu acho que é mais tranquilo. E no próprio site do IVNG, ele diz como que você tem que seguir, né, com as configurações, né? Então, por exemplo, aqui no site ele fala, ó, a pasta tem que estar nesse formato aqui, ó, IV, né, Palo Alto traço alguma coisa, né, Palo Alto traço alguma coisa, tá? Então você escolhe como você quer deixar a sua pasta, legal? E voltando lá para o nosso WinSCP, né, voltar aqui para o nosso WinSCP, tá aqui, ó, para eu jogar a imagem que eu baixei para dentro dessa pasta, basta eu clicar aqui, né, deixar a pasta aqui e escolher, né, o arquivo que eu quero mandar para dentro dessa pasta, que é a imagem, né? No meu caso aqui, ó, por exemplo, ó, tem o virtual, né, QCOW2. O nome que tem que ficar aqui dentro é o nome virtual.qcow2, tá? Então provavelmente você vai baixar isso da internet nesse formato. Se você não tem esse formato, existem opções que fazem a conversão, por exemplo, do ponto OVA para esse formato. Então existem várias formas de se fazer. Aqui eu já estou mostrando algo que já está pronto, que basta eu clicar com o botão direito aqui ou só arrastar para cá, ó. Eu vou arrastar para cá, ele vai fazer a cópia ali para dentro daquela pasta. Legal? Fez o término, fez o envio para a pasta, né? Ele já vai estar pronto para ser utilizado, né? Então eu vou cancelar aqui, né? Vou até cancelar aqui esse cara, vou dar um excluir aqui. E aí eu já tenho uma aqui que já tem essa pasta, ó, Virtual QCOW. Já tenho uma pasta chamada KVM 1010, né, que eu mesmo criei, porque senão vai demorar muito aqui para a gente mostrar. Então o processo é exatamente esse, né? A pasta, o arquivo já está lá. E o que vai acontecer? Agora que ele está aqui, né? Você fez a cópia. No momento que você fez a cópia, você tem que dar lá um SSH no teu, deixa eu dar um clear aqui, ó, um SSH no teu IVNG. Opa, deixa eu entrar aqui, ó. Deixa eu fechar esse cara. Fechar esse cara aqui de novo. Né? Então você vai dar um SSH nesse cara. E aí, no momento que criou, né, que você jogou a pasta, você tem que arrumar as permissões desse arquivo, já que ele foi para dentro da pasta da pasta do IVNG. Então, para você dar as permissões do arquivo, vai dar lá opa, deixa eu arrumar meu teclado aqui, /opt /unetlab /wrappers /unlwrapper -a fix permissions, né? Fez a cópia do arquivo para dentro do IVNG, você vai ter que dar um SSH no teu IVNG, né? E dar esse comando aqui, pau, né? E aí você dá um fix permission, deu tudo, ele não deu nenhum erro aqui, quer dizer que deu tudo certo. Então agora você já pode usar essa imagem ali diretamente no IVNG, tá? Então ele já está lá dentro. Vou diminuir aqui e aí a gente já pode lá dentro do nosso IVNG utilizar, né? Então se a gente, por exemplo, pegar aqui eu já tenho um Palo Alto que já está em pé, né? Que eu já startei ele, porque senão ele demoraria muito para subir. Mas você faria o seguinte: uma vez que a pasta já está por lá, você vai clicar aqui em mais, adicionar um objeto, adicionar um nó, e aí aqui você vai escolher lá Palo Alto. Ó, pode ver que ele já aparece para mim, Palo Alto VM sem firewall, né? E aí, ó, pode ver, ó, que a pasta XPTZ apareceu aqui para mim, mas eu não tenho nada dentro dessa pasta, mas você pode ver que ele já reconhece essa pasta XPTZ lá, né? A pasta que eu tenho lá é essa pasta aqui, ó, Palo Alto PA VM,
É essa pasta que eu tenho, né? Aqui você pode dar um nome qualquer para o seu Palo Alto, né? Então pode ser o Palo Alto 2, por exemplo. Vamos colocar aqui Palo Alto 2, né? Eu estou utilizando aqui duas CPUs e 4 GB de RAM e posso dar um save. No momento que eu fiz isso, ó, ele já está pronto para ser utilizado aqui. Então, ele aparecendo aqui, ó, eu clicando com o botão direito, dou um Start, ele vai começar a iniciar. Então, ó, já começou aqui, ó, ele vai começar a iniciar. Ó, daí ele vai carregar tudo que tem que carregar aqui, né? Então, ele vai carregar, a primeira vez que você subir esse cara, ele vai demorar um pouquinho ali para entrar em operação, tá? Mas nós não vamos esperar todos esses itens, ele vai aparecer vários itens ali de OK, né? Ele vai startar o PAN-OS, né? Ele vai fazer todo o processo. Então, fez todo esse processo, eu vou até deixar ele aqui minimizado, ele vai aparecer essa seguinte tela aqui pra gente, né? Essa seguinte tela aqui, ó, para você digitar usuário e senha. Qual que é o usuário e senha do Palo Alto, né? Do PAN-OS. O primeiro é admin. Então, como é a tua primeira senha, você vai ter que fazer o seguinte: você dá um enter aqui e dá um enter. E no terceiro login, você digita admin, a senha admin. Acho que eu errei a senha aqui. Eu cliquei no outro botão errado aqui. Vamos esperar um pouquinho. Ah, não, deu certo. Ó, ele pediu para eu entrar a senha velha, porque ele, logo na primeira entrada no PAN-OS, ele pede para a gente mudar. Então, eu vou digitar minha senha velha, que é admin, e vou digitar minha senha nova, que eu gosto de colocar minha senha nova como Mandrake. Então, vou colocar aqui, ó, Mandrake. Beleza. Aí, ó, ele já me deu aqui as credenciais. Não, ó, número de tentativas desde o último login foi zero, número de falhas, né? Ele já deu. E aí a gente já está aqui no modo de configuração do nosso PAN-OS. Configuração não, né? Na console dele. Isso aqui apareceria tanto na console quanto, né, na, aqui via essa tela aqui que ele emula a console. Mas se tivesse com equipamento físico, né, com cabo de console, você teria esse mesmo acesso. Então, o que, que nós vamos fazer agora para a gente ter essa possibilidade? Né? No meu caso aqui, eu fiz a placa de rede ser bridge, né? Ela é uma placa de rede que ela é uma bridge com a minha rede local. Então, eu vou colocar uma configuração aqui de forma que eu consiga acessar esse dispositivo a partir da minha rede local, né? Porque a configuração que eu fiz para o meu IVNG é uma bridge, né? Mas se você está usando o IP de gerência do próprio IVE, né? Por exemplo, aqui, opa, deixa eu voltar aqui, ó. Né? Se de repente aqui você não está usando o IP da tua rede local, você está usando o IP de gerenciamento já que o IVNG ele cria, né? Você vai colocar algo na faixa dessa faixa de administração para te ajudar a entrar na parte de configuração. Então, se a gente for desenhar aqui, né, eu vou colocar aqui uma nuvenzinha que refere-se ao quê? A minha placa de rede. No seu caso aí, se você vai utilizar, né, a própria gestão do IVNG, você vai colocar um IP aqui, o IP que vai ser o IP daquela faixa do IVNG para que você tenha gerência. Tá? Então, basicamente, aqui ele já está pronto. Vamos ver se já subiu aqui o nosso carinha. O outro carinha aqui. Ó, ainda não subiu, ele está demorando lá. Mas no que já está pronto, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar o endereço IP para que a gente tenha acesso à gerência desse cara, né? E como que a gente vai fazer? Então, vou mostrar aqui para vocês. Você entrar no modo de configuração do PAN-OS é igual o Cisco. Você tem que fazer o quê? Entrar no modo config. Ou como o Cisco, Aruba, né? O próprio Fortinet também tem o modo de config. Você entra lá no config, configure, e aí você está no modo aqui, ó, de configuração dele, né? Então, no modo de configuração agora, a gente precisa o quê? A gente precisa configurar um endereço IP para ele. E qual que é o endereço IP que a gente vai colocar? Eu vou colocar no endereço IP da faixa da minha rede aqui para eu poder acessá-lo pela minha rede local mesmo, tá? Então, dependendo de como você vai colocar na tua topologia, você vai escolher qual que é o melhor endereço
a ser colocado. Então, para configurar a parte de IP dele, é bem tranquilo. Já vem com IP, ele já vem com o IP configurado, né, que é o IP 192.168.1.1, mas se você tiver com DHCP, ele pode pegar o endereço IP também desse DHCP. E como ele pode pegar o endereço IP de um servidor DHCP, o que, que a gente vai forçar aqui? Eu vou forçar que ele utilize o endereço IP que eu setar, que eu configurar aqui. Então, como que eu faço isso? Eu vou colocar lá um set. Então, a parte de configurar um set, device config, né? Device config, system, type, static. O que, que esse comando quer dizer? Que a configuração de IP dele vai ser estática. Eu poderia colocar isso numa linha de comando só, né? Mas eu estou fazendo aqui parte a parte, né? Então, agora eu vou configurar o endereço IP dentro da minha faixa de rede. Então, por exemplo, posso colocar lá um set, device config, né? System, IP address, ó, ele tem a opção, ó, IP. Posso ser IP address local, IPv6. O meu vai ser o primeiro aqui, IP address. E aí, ó, se eu der um tab aqui, ele fala, eu tenho que colocar um IP. Qual que vai ser o IP? No meu caso vai ser o 192.168.250. Vamos colocar o 185 aqui, tá? Aí ele vai pedir para eu colocar a máscara aqui também, né? Então, se eu der um tab aqui, olha, tem várias opções. Então, eu vou colocar aqui a opção de NetMask, que ela está aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, NetMask 192.168, oh, máscara 200, 255, 255, 2550. Posso colocar o gateway também, né? Cadê o gateway? NetMask. Vamos ver se ele me parece o hostname, o time zone, DNS. Ah, não, vamos colocar o DNS. Gateway eu não vou colocar agora. Vamos colocar o DNS. Então posso colocar DNS settings. Vou colocar como o primário, DNS settings server, primário, e vou colocar o Google aqui, 8.8.8.8, tá? E vou colocar o secundário como 8.8.4.4. Beleza? Então aqui eu já configurei o IP, né? Então já estou com o IP configurado. No momento que eu faço a configuração, a gente tem que dar um commit nessa configuração, ou seja, aplicar essa configuração na caixa. No momento eu só fiz a configuração. Eu só disse quais são o IP, qual que é a máscara, qual que é o DNS. Só que eu tenho que forçar essa configuração. E como que eu faria isso? Né? Então, eu faria da seguinte forma aqui, ó. Eu colocaria um commit e aí ele vai aplicar essa configuração. Uma vez que ele aplicou a configuração, né? Ó, ele vai aplicar a configuração. Ele demora um pouquinho. Aí ele vai demorar um pouquinho aqui. Que ele está aplicando, ele está dizendo, olha, tem dois jobs, né, para se fazer. Então, caso você não queira que ele aplique, você dá um Ctrl C, ó, 55% para aplicar. Rapidinho, enquanto isso, vamos ver se o outro já subiu lá. Não, o outro ainda, ó, pode ver como que a primeira vez ele demora para subir, né? Então, ó, o outro que a gente havia iniciado, ele ainda está subindo o sistema operacional, demora um pouquinho, tá? Olha lá, agora que subiu o outro lá. Então, enquanto esse aqui ele está aplicando. Vamos lá, ele demora um pouquinho.
E aí, como ele está demorando um pouquinho aqui, né? O que que a gente vai fazer? Eu vou colocar, já vou adicionar um objeto aqui, ó. Vou dar um node não. Vou colocar aqui, ó, um objeto network. Então, eu vou colocar aqui o meu, por exemplo, a minha rede local, vou colocar gerência, que é a parte de gerência. E minha rede aqui é minha rede de gerenciamento, né? Que é a minha rede zero. E aí, dessa forma aqui, onde que eu colocaria aqui no meu Palo Alto? Eu vou conectar esse cara na minha rede, que agora ele tá ligado aqui, eu fiz besteira. Esperar ele desligar aqui, daí a gente desliga e faz a conexão desse cara. Vamos ver só se ele aplicou a configuração. 98%. Eu deveria ter colocado mais memória para esse cara aqui, mas é que o meu VMware já está com a memória na estica. Mas ele já vai fazer aqui a aplicação. 98%. Uma vez que aplicou, ó, ele aplicou a configuração, eu já consigo, né, fazer um teste de ping. Como eu não coloquei ainda a nuvem na interface, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou dar vou desligar o nosso Palo Alto, né? Então eu posso dar aqui um show management, show system, opa, show system, show interface, manage, opa, deixa eu sair daqui. Kit, exit, show, management, interface, show interface, show interface management. E aí eu consigo ver aqui, ó, qual que é o IP que está configurado. Ó, ele está com o IP certinho aqui configurado, está sem gateway, né? Mas o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar um shutdown nesse cara. Vou dar um shutdown nesse cara aqui primeiro, né? E vou conectar essa a gerência diretamente na porta dele aqui. Então, deixa eu atualizar aqui o meu carinha, só para ele atualizar. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar na porta de gerenciamento dele, ó. Ele tem 4 portas aqui, eu vou colocar na porta de gerenciamento. Vou dar um save e vou dar um play aqui. Então agora ele vai subir, né, tudo certinho, tudo de novo, vai subir de uma forma mais rápida, porque já é a primeira vez, né? Mas a partir desse momento a gente já consegue acessar, né, esse cara, né, pela web. Só basta eu, obviamente, colocar um gateway lá, mas já conseguimos acessar a partir dele. Então, esse que é o ponto legal, porque você já fica pronto para poder utilizar o seu Palo Alto aí dentro da topologia do IVNG. Então, vamos aguardar ele subir aqui, vamos ver como é que ele está. Você vai demorar muito para subir, né? Então, aqui ele já está fazendo as configurações, ó. Welcome to PanOS. Ele vai subir toda a parte de configuração dele. Vou demorar um pouquinho aqui para subir. Demora um pouquinho, um pouquinho.
Aí lembrando, né, que sempre quando você for fazer algum tipo de conectividade, né, nos dispositivos, ele tem que estar desligado, né? Eu deveria ter feito isso antes de ligar o equipamento, já deixar ele conectado aqui na gerência, mas, né, isso não impacta em nada aqui, só porque ele agilizaria um pouco aí a demonstração aqui para vocês. Mas já desligando ele e ligando, ele já vai nos dar esse acesso aí diretamente pela nuvem que a gente conectou aqui. Então, essa nuvem depende de como você configurou o IVNG. No meu caso, como eu estou utilizando a parte de gerência, né? Então, a nuvem que eu estou utilizando é a nuvem de gerenciamento. Se você estiver utilizando alguma outra forma de conexão, tem que ver como que a sua nuvem foi configurada no seu IVNG. Ah, que já deu a opção de logon aqui, o que a gente vai fazer? Vou dar o logon aqui, minha senha Mandrake, logon não, login, né? Senha Mandrake. A gente não tinha configurado o Default Gateway, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai configurar o nosso Default Gateway. Para configurar o Default Gateway, a gente vai fazer o seguinte: vai dar um configure, aí set device config system Default Gateway. Né? E aí, vou colocar o meu Default Gateway aqui, o 9268.250.254, porque dessa forma eu consigo, da rede onde eu estou, acessar a parte web dele. Beleza, configurei o Default Gateway, vou dar um commit, né, para forçar a configuração. Agora ele vai demorar um tempinho aí para aplicar a configuração. Aplicando a configuração, eu já consigo acessar esse dispositivo diretamente pela interface web, né? E aí a gente já consegue, né, fazer todas as configurações necessárias para deixar o, o Palo Alto, né, pronto para funcionar nos nossos laboratórios. Então vamos só aguardar que ele aplicar essa configuração, né, e aí a gente já faz esse teste aí. Vou esperar um pouquinho. Uma vez aplicada a configuração, né, agora ele já está com o Default Gateway aqui, né, então se a gente, né, dá o comando aqui, show management interface, opa, show interface management, né? Aí eu já estou com o Default Gateway aqui. Então, a partir da minha rede, eu já vou conseguir acessar o Palo Alto. Então, vamos fazer o teste aqui. Deixa eu pegar o aqui e vou digitar lá 192.168 HTTPS, né? HTTPS 192.168.250. Qual foi o IP que eu coloquei nele? 250.185. 185. Beleza, ó. Ele já me deu a telinha do cara aqui, né? Já me deu a telinha do cara. E aí a gente já está pronto para fazer as configurações do Palo Alto. Né? Então já apareceu a tela. Então se eu digitar a minha senha lá, que a gente já colocou admin e a senha Mandrake, né? @Mandrake, né? Ele já vai aparecer a tela de logon, né? E vai dizer que, ó, eu fui logado por razões. Você deixa continuar? Sim, vou dar o login aqui. Então deixa eu colocar lá admin e, e a minha senha. Beleza, ele está criando a sessão administrativa e agora eu já estou com acesso aí ao Palo Alto. E a partir daqui, né, a gente já pode desenvolver ali configurações nesse laboratório, colocar outros dispositivos e fazer os testes na nossa própria máquina, que é isso que a gente espera quando a gente coloca um emulador, né? A gente utiliza um emulador para poder rodar esse software. Legal? Então aqui se a gente der não quero ver essas coisas de novo, nós estamos aqui com o nosso Palo Alto pronto para ser utilizado. Então aqui a gente já consegue já fazer os nossos laboratórios, né? Para quem não teve a oportunidade de estar na comunidade, a gente já tem um treinamento prontinho para utilizar o Palo Alto nesse formato, né? E para quem quer estudar por conta, né? Então é uma possibilidade aí para você seguir nos seus laboratórios. Beleza, gente? Então, espero que tenha ajudado um pouco vocês e nos vemos aí nas nossas próximas segundas-feiras. Um forte abraço. Até mais.